Então vamos encerrar a leitura comentada de Filosofia da Crise com o último apêndice, apêndice número 4, né? Onde os destinos humanos podem encontrar-se. Né? Um texto bem curtinho e é maravilhoso. Vamos lê-lo. Ante a história, toma-se duas atitudes: a dos que consideram que o homem é apenas um efeito e a dos que consideram uma causa. Em outras palavras, ou nós somos um produto da história, ou a história é um produto do homem. Ou somos determinados pelos acontecimentos, ou os determinamos. Ou o homem é dirigido pela história, ou o homem a dirige. Qualquer das duas concepções, pelo seu unilateralismo, é abstratista. Tomado o homem como emergência, né? Ou seja, aquilo que emerge ao mundo, aquilo que aparece ao mundo, aquelas coisas de dentro que vão para fora, né? Ou seja, é o homem que tem capacidade de iniciativa, que é um homem que tem autonomia, né? E algum grau de poder de decisão, né? Tomando isso, continuando. Os fatores históricos sociais, que são predisponentes, ou seja, que atuam sobre o homem, né, que vêm de fora e adentro o interior do ser, o interior da alma, o interior da psique, do espírito, do intelecto, tá? Atuam permitindo ou não atualizações emergentes, ou seja, há pessoas que são realmente manipuladas pelo meio e há pessoas que conseguem manipular o meio dependendo da sua capacidade de iniciativa. Lógico que a posição que o Mário toma aqui é a de um terceiro elemento, aquele que é afetado por algumas coisas, mas decide por conta própria as mais importantes. Né? As mais importantes. Continuando. Mas o ser, como emergente, também atua sobre a predisponência. Os chineses, na sua concepção do Yang e do Yin, compreendiam muito bem a interatuação da determinação. O que atua determinado é, por sua vez, determinado pelo que sofre a determinação. Há, assim, ativo e passivo, em vários inversos, entre a emergência e predisponência, e o homem não escapa a essa lei. Ante a história, ele a faz e a sofre. Ele determina e é determinado. Aspecto dialético que constitui a sua concreção histórica, que, separado, leva a posições abstratistas. Os que atualizam a determinação humana e virtualizam as das circunstâncias históricas tendem a afirmar que ela é um produto do homem. E os que procedem inversamente tendem à afirmação inversa. Podemos, portanto, partir desta certeza. O homem, se é dirigido pela história, pode também dirigi-la. E aqui, parafraseando um pensamento positivo da ética kantiana, podemos dizer: se pode, ele o deve. É da dignidade do homem, portanto, dirigir tanto quanto possível a história. Mas é preciso saber, e nisso impõe-se o máximo cuidado, quando realmente ele a dirige e quando ele é apenas dirigido por ela. O líder que pensa dirigir o rebanho, na verdade é por ele dirigido, e segue à frente porque o rebanho se coloca atrás, e o rebanho o acompanha porque ele segue o caminho do rebanho. Desses tremendos equívocos a história está cheia. Homens pequenos pareceram condutores de povos, quando na verdade os grandes condutores são poucos, são raros. Pode-se acaso fazer um paralelo entre Hitler, subproduto de um impulso de rebanho, com Moisés, criador de um povo, de uma nação e de uma nova vida? Os grandes condutores só surgem em momentos propícios da história, e infelizmente este não é um dos melhores. Mas não está tão longe o dia em que surgirá aquele que há de traçar novos rumos para a humanidade. Esses rumos não serão originais, porque não há nada de novo sob o céu, mas sim velhos caminhos esquecidos que hoje nos parecem viáveis. Surgirão não muito longe de nossos dias, os quais nos levarão a uma situação melhor. A crise que ora vivemos, avassalando todos os setores, alcança também os seus limites, porque quando a corrupção de um ser chega a seus limites, ele deixa de ser o que é e surge outro. E, no momento atual de crise avassalante, somos levados a passos largos a alcançar o limite. Mas quando há a corrupção de uma coisa, há simultaneamente a geração de outra.
E quando uma sociedade se corrompe, ela já traz em si algo que será de nova ordem. Procurar os aspectos positivos, que indicam a nova forma, é missão para estudiosos, para aqueles que podem lançar os olhos além do imediatismo da hora presente. E estes são sempre, infelizmente, poucos. Quando todos têm os olhos voltados apenas para o instante que passa, não toleram, não suportam os que lhe querem desviar a atenção para as possibilidades futuras. O homem das épocas de decadência como a nossa vive apenas o presente. Há épocas em que os homens vivem o passado, mas os que vivem o futuro foram sempre na história, os menos numerosos e os mais incompreendidos. Ou seja, aquele que vê algo além do que os outros veem, sabe? Que enxerga algo radiante, né? É uma espécie de esperança no futuro, um céu azul futuro, né? E que geralmente são tratados como loucos, é isso. Se a humanidade algumas vezes tolerou os profetas, ela nunca deixou de transparecer o desagrado que eles lhe provocam. Temos suficientes subsídios históricos para mostrar quão verdadeira é esta nossa afirmativa. Mas tal não impediu que os acontecimentos seguissem os rumos previstos, e se eles foram determinados pelo que sucedia na hora presente, podiam, no entanto, seguir outro rumo, se esses, que alertam consciências humanas, tivessem sido melhor compreendidos. Queremos agora traçar um caminho para nós. Saibamos compreender os profetas, mas tal não quer dizer que apenas abramos os nossos ouvidos às palavras do que nos apontam períodos futuros. Se o profetismo é um tema de relevância para a humanidade, exige ele que se aprofundem os estudos filosóficos, que nem todos são capazes de fazer e de seguir. É fácil a posição dos que negam e eliminam o profetismo. Com isso, revelam ignorância de um dos temas mais graves, também mais difíceis da filosofia. O que desejamos para a nossa época seria um reestudo do profetismo, e que se buscasse as mais profundas razões e os nexos mais sólidos que ligam os profetas aos fatos da história. Em vez da solução simplista e até certo ponto covarde de desprezá-los, seria melhor se nos demorássemos mais no estudo desse tema, que já interessou a grandes conspícuos pensadores. Mas infelizmente hoje, quando se vive apenas o momento que passa, parece-nos um longínquo problema que perdeu sua total significação. Como podemos dirigir a história? Se atentarmos bem para o exemplo que nos dá a ciência, veremos que o conhecimento, aliado-se à técnica e estruturando-se numa nova esquemática, permite, de modo cada vez mais eficiente, impedir males que nos poderiam advir, prevenindo consequências funestas. Não há necessidade de mostrar exemplos. São eles do conhecimento de todos. Se alargássemos os nossos estudos, levados com o espírito não apenas de cátedra, mas genuinamente vivido e penetrássemos em todos os setores do conhecimento humano que formam os objetos das tantas ciências, e entrosássemos tudo dentro de uma concepção que inclui e não exclua, que reúne e não separa, que concretione e não abstratize, poderíamos então construir uma ciência nova, que seria a verdadeira ciência da história. A verdadeira historiologia, isto é, uma ciência teórica e prática para desbravar horizontes, abrir novas possibilidades, obstaculizar processos destrutivos e facilitar os construtivos. Tentou-se fazer isso, trabalhos aí como, por exemplo, Eric Voegelin, né? Spengler, Manford, Toynbee, Hegel, esse pessoal todo. O conhecimento foi um meio de alcançarmos a vitória sobre as nossas necessidades e sobre as nossas deficiências. E no dia que começarmos a realizar esta verdadeira obra, que seria arquitetonicamente o ápice do conhecimento humano, para o bem do próprio homem, só aí então estará preparado o terreno para o surgimento de uma crença mais robusta, que terá o papel de concrecionar a concepção humana, não só dos cosmos, mas também de toda a ordem do ser. O que podemos fazer é preparar este terreno. Quer queiramos, quer não somos apenas profetas da catástrofe. O que está morrendo tem de morrer. Seremos também os profetas da ressurreição humana que há de vir. Se os nossos peitos ainda não podem pulsar com entusiasmo ante uma nova transcendentalidade, que na verdade seria a mesma transcendentalidade que surge no conteúdo de todas as grandes religiões, porque os símbolos podem variar,
por serem polissignificantes, mas não varia o conteúdo simbolizado, o eterno referido, um dia virá em que haveremos de encontrar aquele ponto de ubiquação de todas as nossas mais altas esperanças, e aquela eterna perfeição, que é a medida de perfeição de todas as coisas. Aquele ponto em que o onde e o quando se encontram na bela frase de Dante, há de um dia ser novamente encontrado para a ciência, para a filosofia e religião, se estruturalizem uma grande esquemática, porque os limites de uma são o apontar dos limites das outras. Há, assim, caminhos para vencer a crise, e todas as práticas unitivas que realizem um salto qualitativo pela construção de novas estruturas tensionais, sempre na base da cooperação, são sementes lançadas no caminho da vida, que terminarão mais cedo ou mais tarde, por dar valiosos frutos. Pouco a pouco, a visão tensional nos permitirá alcançar aquela concreção que une os dispersos e os guias a uma separação. Nesse momento, os corações humanos hão de erguer-se e novas preces encherão o espaço, porque a esperança reviverá outra vez no homem. E essa esperança marcará um ponto de partida para a caminhada de uma humanidade melhor, porque mais unida, mas também mais sublimada e mais perfeita, pois conhecendo que nos leva à diácrise e à síncrise, que não resolvem propriamente a crise, permitirá que não percamos mais a fonte perene de nossas esperanças. E não abandonemos mais aquele roteiro que há de perdurar para gerações futuras, num ideal cada vez mais alto de super-humanidade, que não será uma piedosa mentira, mas uma real e profunda verdade. O caminho para a perfeição suprema, princípio e fim de todas as coisas. Esse dia há de raiar, apesar da descrença de nossa hora, que parece obscurecê-lo. O mal não é eterno, porque é caduco e deficiente. Foi essa a grande certeza que estimulou os corações humanos em todas as eras, e é essa certeza que ainda há de se firmar dentro de cada um de nós.